Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês para mais esse encontro, que ocorre todas as terças-feiras aqui no MAC. É um projeto do Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas e do Museu de Arte Contemporânea. Já é Está sem som? Que já ocorre há 2 anos e tem sido bastante interessante para todos, não só para aqueles que organizam, mas também para os estudantes, para os artistas que comparecem aqui. E hoje é um dia bastante especial porque a gente estamos recebendo a Leda Catunda, que é uma artista, enfim, que dispensa maiores apresentações, e ela vem falar sobre o trabalho dela, sobre a carreira. Eu só queria salientar que a Leda está muito bem representada na primeira fase do trabalho dela aqui no MAC. Foi vencedora de uma bolsa, se eu não me engano, do MLD. Eu era da coleção do MLD. Justamente, tinha uma relação com o colecionador. MLD. A obra era da coleção MLD, veio para cá com a doação. Exatamente. Então, ela está muito bem representada por essa obra. Acho que ela precisa ser melhor representada, ter mais obras ainda. Mas eu acho que é importante esse vínculo com o museu, que está presente já há algum tempo. Então eu passo a palavra para a Leda. Muito obrigado a todos. Oi, boa tarde. Eu acabei trazendo uma apresentação mais que completa, porque eu tenho essa apresentação aqui que é sobre o percurso, então mais ou menos as primeiras ideias dos trabalhos, como começou e tal, que acho que as pessoas sempre têm curiosidade. Acho que essa é uma coisa interessante quando você tem a oportunidade de falar com o artista, ver da onde saíram as primeiras ideias. E depois aí eu fiz uma coisa completa, assim, também, assim como o trabalho foi evoluindo, e as referências, porque eu acho que o trabalho de arte nunca vem do nada, muito menos, né, de arte sempre vem de algum lugar, e vem do trabalho de outros artistas, de outras coisas que você viu. Então eu organizei também as referências e depois também um pouco da metodologia, quer dizer, os trabalhos não surgem como um milagre no ateliê desse tamanho, totalmente completos. Então eu vou mostrar para vocês assim um pouco a ideia dos desenhos, colagens e outros procedimentos que me ajudam a criar o corpo da obra. E aí, para complementar, eu trouxe uma outra apresentação que é dos trabalhos que eu venho fazendo desde a minha retrospectiva. Eu tive uma retrospectiva na Pinacoteca do Estado em 2009, e que foi incrível. Bom, primeiro eu fiquei morrendo de medo, porque os trabalhos chegaram, eu não vi os trabalhos há anos, iam sair da caixa, e eu pensei, ai, e se não tiverem tão bons, porque também não me lembrava mais que eram trabalhos antigos e tudo, mas eu fiquei super satisfeita de ver tudo junto, né? Uma uma oportunidade. Eu sou muito agradecida, assim, de ter dado para rolar, para acontecer, assim, de ver tudo junto. E aí eu pensei um pouco que eu precisava dar uma mudada, eu senti essa necessidade forte, também dá um certo receio, porque eu já trabalho agora praticamente 30 anos, e então eu acho que a função assim do artista é ficar pensando a arte, pensar o mundo e não dar o pisca-pisca e ir pro acostamento, entendeu? Então não queria estacionar e ficar repetindo um estilo. Então eu pensei que, na verdade, mudou, mas também não mudou tanto. Então eu trouxe essa produção, e também eu fiquei muito impactada com a coisa da exposição na instituição. Então, desde 2009 para cá, eu estou produzindo um conjunto, o qual vocês vão ver uma parte, que eu pretendo então depois mostrar no MON de Curitiba, aquele museu do Oscar Niemeyer, e no Tomiotaki, provavelmente aqui em São Paulo, e no MAN do Rio. Então, assim, mostrar uma sequência nova de trabalhos, né? Então,
seria em 2013, 2014 a mostra, e eu estou trabalhando o tempo todo para isso, para fechar esse conjunto novo, que então eu também vou mostrar para vocês. E depois aqui, num esforço de reportagem, eu pensei em umas ideias que estão organizadas aqui nessa primeira apresentação, que dão conta das questões do gosto. O trabalho sempre lida um pouco com uma questão de gosto, assim, porque eu uso muito material industrial, então vem um pouco com a cara da indústria, com a cara do que as pessoas gostam de comprar. E eu estou tentando juntar essa ideia inicial com essa ideia final, que ainda está ligada à questão do gosto, e uma certa modificação do belo, ou uma total modificação do belo. Eu tenho pensado sobre isso, escrevi uns 2 textinhos que aí vão ser a conclusão. Então tá. Bom, eu adoro essa frase aqui do Luigi Paraison, que fala sobre o processo criativo. Eu vou ler. O processo criativo não é uma criatividade tão absoluta que deixa ao artista uma liberdade completa, incondicionada, e nem uma obediência tão confiada que se reduz a um simples acompanhamento. Quer dizer, uma das frases que eu mais odeio quando a pessoa pergunta assim, o que você faz? Você fala, sou artista, eu pinto. Eu falo, que terapia, né? Terapia, sua avó. Porque a verdade é que se você se propõe artista, a ser um artista e pensar um mundo, você acaba tendo que criar uma nova ordem interna para esse seu trabalho, e você tem toda a liberdade para a criação dessa ordem. Essas são ideias também do Paraison. Eu adoro esse livro. Na faculdade eu achava uma chatice, mas depois virou um tipo de uma bíblia, assim, sobre o processo criativo, muito legal, assim. Então você tem toda a liberdade para criar a estrutura que você deseja. Uma vez que você criou essa estrutura, então você vai acabar tendo uma fidelidade a essas ideias, ao modo como você escolheu enxergar o mundo, ou representar o mundo, ou falar sobre ele, né? Então, esse é um dos primeiros trabalhos de uma série que eu chamei de Vedação. Só para falar um pouco da minha formação, meus pais são arquitetos, se formaram aqui na FAO e tal, então em casa sempre teve muito material de desenho, de pintura. No Natal, embaixo da cama, sempre tinha um bloco com guache e tal. Eu fui muito acostumada a trabalhar com essas coisas e também muito levada às Bienais de São Paulo, muito levada. Me perdi na Bienal, várias vezes, no meio de umas instalações. Mas eu achava engraçado aquilo, um mundo assim, meio maluco. E quando chegou a hora de optar, assim, por uma profissão, eu já tinha pensado em ser cantora e atriz, e aí acabei indo para artes plásticas, aonde eu fui super bem. Quando eu entrei na faculdade, eu só tirava 10 de desenho, 10 de pintura. Eu falava, nossa, eu dou para isso. Eu achava incrível, eu ia para a faculdade fazer aula, agora pinta, agora desenha. E depois eu me tornei professora de desenho, né? E aí fica aqueles alunos falando assim, eu estou vendo aqui um monte de aluno aqui. Aí os alunos falam assim, mas eu não sei desenhar, eu não gosto, não dou. Eu disse assim, mas isso aqui não é aula de operação no baço 2, é aula de desenho 2. E desenhar só rabiscar, e daí vai, né? Bom, mas então, na faculdade, a gente tinha meio um grupo de colegas que depois, por um fenômeno assim dos anos 80, muitos viraram artistas muito interessantes, dentre eles a Jaque Lerner, que acabou de chegar aqui, a Ana Tavares, a Mônica Nada, do Irã do Espírito Santo, o Sérgio Romagnolo, com quem depois eu me casei. Mas na facu a gente era uns moleques e pensando no que fazer do trabalho de arte. Então sim, eu tinha milhões de aulas de desenho e tudo, mas tinha um viés assim para tecnologia também. A gente experimentava outros meios e tal, e eu resolvi e não tinha pintura, era proibido pintar, a pintura já tinha morrido. Então, aí, encurtando bem a história, a gente começou a pintar escondido, já que não podia pintar. E um dia a Regina Silveira veio no ateliê, que ela era professora, ela falou, vocês estão pintando escondido. E aí, mas na verdade a gente resolveu pensar uma nova pintura que tivesse, além da questão da representação e da expressão
que essa pintura, assim, acho que já tinha sido esgotada, mas novas possibilidades. E o que me ocorreu foi utilizar imagens prontas, imagens que já tivessem impressas. E aí essa aqui é uma flanela, onde tinha uma menininha, assim, e eu fui fazendo eu criei uma ideia, assim, que era de vedação, então eu recobria isso, também eu me recusava que aquilo fosse muito bonito, então eu usava tinta industrial, assim, era uma coisa bem tosca e virava assim uma reestampa e uns pedacinhos da estampa eu deixava aparecer. Depois achei que tinha ficado muito pequenininho, então comecei a usar imagens impressas em objetos maiores. Então, aquela era uma peça de flanela, aqui são 70 toalhinhas, que davam um trabalho assim, de uns 2 metros por 2. E ali toalhas grandes de banho, então ali eu recobri de rosa, que eu recobri de cinza, e criando essa imagem do que restava. Esses trabalhos a gente preparou, eu ainda estava na faculdade em 83, e nós expusemos no MAC a convite da Araci Amaral. Nós éramos os alunos da Regina Silveira, estava eu, o Sérgio Romagnol, Lana Tavares, e o Ciro Cosolino e o Sérgio Nikolitchev, que moravam em Paris, eram amigos do Sérgio, vieram para a exposição. A exposição chamava Pintura como Meio, e já foi uma surpresa incrível, que eu esperava que fosse meu pai e minha mãe, né? E quando a gente chegou no MAC, o MAC estava super cheio, era uma reabertura do MAC que tinha estado fechado, mas daquele momento, assim, no início dos anos 80, para o que nós vivemos, pelo menos durante o período dos anos 80 inteiro, foi um entusiasmo enorme com a coisa das artes plásticas, e ainda na faculdade eu fui tendo, assim, muita requisição de exposições, e participei da Bienal de 83, depois da Bienal de 85, assim, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu estava ainda fazendo as pedagógicas. Aqui, esse trabalho também, não, esse é do Man, né? Esse é do Man. Chama Entre o Figurativo e o Abstrato. Eu realizei esse processo de vedação. Essas imagens eram fotográficas, do cachorrinho e do gatinho. E tinha esse tipo de tapete cubista, com textura de jeans, que era uma coisa mais engraçada, assim, porque eu passei a frequentar 25 de março e encontrar esses objetos, assim, totalmente dentro da função cotidiana, né, um tapete de banheiro e tal, com essas imagens. E aí isso é quase uma ironia, né, entre o figurativo e o abstrato. E aí o que acabou acontecendo é que eu trabalhava quase que sempre atrás da questão da imagem que surgia impressa em alguma coisa. E eu fui percebendo que essa coisa eram quase sempre objetos e que eu precisava considerar o significado desses objetos. Porque primeiro eu focava só na questão da imagem, né? Então, eu comecei a ouvir das pessoas, olha, você pintou num cobertor, você pintou numas toalhas e tal, e aí eu descobri que tinha um pouco esse universo cama, mesa e banho, que ainda é assim um pouco a coisa da 25 de março, né? No caso desses gatos, aí eu usei não a questão da imagem, mas a pelúcia, né? Que era um pelo artificial, e fiz esses gatos com a luzinha nos olhos. Mas aqui sim, então um colchão. Então, para um colchão, um objeto que é um colchão de casal, eu criei essa paisagem, utilizando assim a estampa, sabe? Que ali no céu ficava aquela estampa assim meio abstrata de cobertura de colchão, né? Esse trabalho de 84. Aqui, então, o cobertor, então eu usei a barrinha do cobertor como se fosse uma moldura, e ele tinha esse desenho com essas flores. Aí eu criei um desenho de piso, porque também minha mãe é paisagista, então ela fazia as praças e ela falava assim, agora, põe a grama. Eu ficava com a caneta, ela falava, agora faz o piso. Aí eu ia fazendo os pisos, aí tem um pouco esse flashback na praça.
E essa questão do gosto é uma parte aqui que então eu estou escolhendo falar sobre isso no fim, né? Mas acho que já deu para perceber um pouco pelas imagens, principalmente essa aqui é a mais de mau gosto que eu já fiz, eu acho. Que tem essas casinhas, porque justamente a ideia de pegar as imagens prontas era uma ideia de recusa de desenho. Então, quando eu desenhava sempre imagens arquetípicas, assim, né? Então, essas casinhas era a casinha que criança desenha. E eu estava interessada na utilização desse material que é... a que está ali na telha e também nas janelinhas, que é aquela roupinha de liquidificador, que usava muito, assim, quando eu era pequena. Eu vivia numa casa moderna, os meus pais eram arquitetos modernos, os móveis eram de design, e nos fins de semana a gente ia visitar a obra do Paulinho Mendes da Rocha e do Artigas no Morumbi. Isso era... E aí, nas férias, eu ia para a casa da minha avó, que era portuguesa, e a casa era entupida de crochê, não tinha um canto que não tivesse, e claro, tinha a roupinha do liquidificador, do botijão, que combinava com a roupinha da máquina de lavar. E tinha vários jogos, assim, inverno, verão, caso os objetos estivessem sentindo frio, você podia trocar, e o banheiro, assim, era aquele lugar encantado, que tinha o tapetinho em volta da privada, o tapetinho em volta do bidê, e a peça máxima, que era a roupinha do papel higiênico, né? Você é a noiva, o papel higiênico. Eu achava aquilo tão estranho, porque mesmo sendo criança, era um contraste tão forte que os objetos na casa do meu pai, assim, prateleira do Geraldo de Barros, era totalmente em função do uso, eram de bom gosto, de equilíbrio e tal. Mas na minha avó eu achava top, assim, a louça vinha cheia de umas florzinhas, né? Aquilo era muito acolhedor, um pouco por causa disso eu tive sempre esse carinho, assim, com a coisa kit, assim, como é assim, você vai transformar a sua casa num pequeno cenário onde você se encaixa, né? Então, essa roupinha do liquidificador, agora não está mais usando, né? Mas tinha um pouco essa função e acendi uma luzinha ali na janelinha. Bom, aí por causa disso, nos anos 90, eu resolvi dar uma pequena mudada, porque as pessoas falavam, suas onças, seus gatos, seus cachorros, não sei o quê. O trabalho tinha uma conotação um pouco anedótica, assim, que me incomodava, ou começou a me incomodar, então eu pensei em trabalhar com formas mais orgânicas, um tipo de uma abstração, assim, aonde as qualidades dos materiais e também o desenho de estrutura do objeto ficasse mais evidenciado. Então, esse aqui é uma sobreposição de camadas de tela verde com uma espuma por dentro e o veludo caindo assim, fazendo essas bocas. Eu mostrei esse na Bienal de 94. Aqui um outro, assim, também um pouco mais abstrato, que tinha essa parte grande, vermelha, que era de pelúcia, ainda pintada por cima, e mais essa parte pequena, que era uma fórmicazinha, chamava o fígado. E aqui, então, uma parte das referências. Essas referências eu acabei organizando, porque eu fui forçada no doutorado pelo Júlio Plaza, que foi meu orientador, ele foi meu professor na faculdade, foi um professor maravilhoso, muito afiado, assim, sabe, para ver o trabalho. E aí ele falou, não, você tem que falar do Dalí, porque ele faz as coisas todas amolecidas, e você também usa essas formas. Eu falei, não, mas não tem nada a ver, porque... E aí ele falou, não, tem a ver. Daí eu fui ler os textos do Dalí, que eram maravilhosos, sobre o inconsciente e sobre o sonho, e depois eu reconheci um pouco essa é uma referência indireta, assim, né? Mas essa questão da perda da estrutura do objeto, como está representado nesse trabalho. Aqui tem uma sequência, uma outra referência forte, assim, é a Tarsila do Amaral, com essas formas todas arredondadas e macias, como uma paisagem macia, sempre com esse degradê suave, promovendo um volume, cactos sem espinhos, né? Paisagem de sonho ou de desenho animado. E o Oldenburg, esse realmente eu
eu curtia demais, assim, na verdade, no tempo de estudante, a coisa do pop americano era insuperável, eu achava assim, sabe, o Lichtenstein, o Andy Warhol, Jasper Johns, eram uns deuses, eu achava assim, aquela visualidade da pop, né, tendo aparecido em seguida do expressionismo abstrato, eu achava realmente muito impactante. Então, esses objetos também com a estrutura fragilizada, né? Tem um texto da Rosalind Krause em que ela fala que o Oldenburg ele fragiliza o objeto e apresenta ele com uma pele macia, e então passa a haver uma identificação entre o sujeito que está observando, entre o sujeito e o objeto, que então, em vez de ter a sua função cotidiana, também está todo molinho, como a gente é molinho, né? E macio e assim meio largadinho, assim, achei essa leitura muito interessante. Que os objetos pudessem ter as nossas características, né? Aqui uma outra visão muito mais mental, que são esses trabalhos de feltros do Robert Morris, que ele faz esses cortes bem geométricos nesse feltro grosso, industrial, e que, uma vez suspensos, perdem totalmente a estrutura. Então, quando eu estava organizando as ideias sobre o trabalho nesse doutorado que eu fiz aqui na ECA com o Júlio, e que se chamava Pinturas Macias, não, Poética da Maciez. Olha, já esqueci o título do doutorado. Enquanto você está fazendo, você quase enlouquece, né? Mas a Poética da Maciez, aí eu falava um pouco de como eu achava essa característica no trabalho de outras pessoas. E o Robert Morris era super cabeça e falava sempre dessa questão de um aproveitamento da gravidade e tudo e tal. Aqui, referências que eu realmente vi. Eu cheguei lá e vi, eu fiquei muito impactada, que é esse trabalho do Antônio Dias, que usava essa coisa fofinha em volta da tela, embora ele estivesse falando de assuntos assim dramáticos, assim, de umas carnes torturadas e coisas que escorriam e tal, sempre assim, nota sobre a morte imprevista, né? Sempre uma referência, eu sempre entendi que fosse uma referência à violência do regime militar nos anos 70, 60 e 70, né? E um dia eu falei para ele, olha, Antônio, sabe aquela coisa que você bota em volta do seu trabalho? Então, estou pegando um pouquinho. Que eu acabei colocando, assim, muito essa almofadinha, assim, em volta, assim, eu costuro muitos trabalhos, né? É uma coisa que foi forte para mim. E o Nelson Lerner, que tinha esses trabalhos que antigamente ficavam na Pinacoteca do Estado, e você podia realmente mexer. Eu achava tão engraçado que você abrisse e aí o tecido perdia a estrutura, amolecia também, né? E aí você ia mudando a imagem do trabalho conforme você mexia nesses zíperes. E tem ainda um outro artista que eu nunca consegui uma foto adequada, que é o Zé Rezende, com os trabalhos de veludo que ele apresentou numa Bienal, acho que, não sei se de 83 ou 87, que eram uns campos grandes de veludo e que saíam umas mangas para fora e para dentro. Aquilo também eu fiquei muito impactada assim, pelo uso do veludo, de um material que é macio, assim, muito sedutor, né? E eu nunca achei uma imagem razoável para colocar aqui. Aqui já referências do mundo, então, quer dizer, essas plantinhas eu tenho uma coleção, e elas são as suculentas, e elas parecem plantas miniatura, plantas de brinquedo, coisa que não existe, ou vegetação de desenho animado, que parece a Tarsila, né? Muito, essas plantinhas, né? Dá em lugar frio. E aqui um pouco o aproveitamento desse tipo de imagem, nessa forma que eu fiz primeiro numa colagem e depois eu transformei nessa pintura, que é uma mórula, que é aquela primeira divisão celular do ser humano no útero, quando tem a concepção. Então divide em 4, divide em 8, em 16, em 32, e você tem essa coisa que chama mórula, que em latim quer dizer amorinha.
Então, um pouco daí que vem essas imagens, assim, é uma mistura, né? Porque às vezes também você pode ver umas línguas, ou umas folhas, ou umas gotas, né? Minhas filhas que falavam, entravam no ateliê e falavam, ai, gota de novo, mãe. É de gota de novo? E essa aqui, que já é de 2000, inaugura um pouco essa possibilidade que eu descobri. Olha, todas as cores claras são cores de voal, então tem azulzinho, rosinha, beijinho e tal, que são as cores de voal. Também é uma coisa que só dá para ver quando é pessoalmente. Mas surgiu essa possibilidade de impressão em voal, que agora você pode printar tudo que você quiser em qualquer tipo de material, né? Mas na hora surgiu essa daí e eu fiz esse retrato, que era para ser de várias pessoas, mas como só tinha o Sérgio lá em casa, então foi só eu e o Sérgio. O nariz, uma orelha, tal, e aí umas fotos de umas paisagens onde a gente tinha estado, até um riozinho que tem aqui do lado, é um desenho que eu fiz e depois eu imprimi algumas vezes, comecei a imprimir e colocar nos trabalhos, tanto foto quanto minhas próprias estampas. Então, mais ou menos, se você considerar dos anos 80 até os anos 2000, o trabalho foi mudando, assim, lentamente e um pouco em função, ou um pouco não, bastante em função do tipo de material que eu encontrava e escolhia para trabalhar. Aqui outro trabalho assim que tem essa referência orgânica, assim, que parece umas línguas ou umas folhas, que são as línguas verdes, são de 95 e ainda permanece um pouco essa ideia. Por baixo há uma série de tecidos estampados ou de cores diferentes e que são recobertos por mais ou menos o mesmo verde. Então toda a vibração vem um pouco da imagem que está por baixo, assim, né, criando os contrastes. E aqui ainda também nesse setor da natureza, das referências do mundo, assim, os insetos, um tipo de imagem que eu acabei usando. Primeiro aquele que solta aquelas 1000 asinhas no verão, que entra pela janela e vai ficando aquele monte de asinhas, né? Eu também pegava 2 asinhas e botava nessa pessoa aqui, que é minha filha, que está aqui na frente. E punha assim as asinhas e falava, voa! Ela ficava meio confusa, por isso que ela ficou assim, né? Então essas asinhas, ou mesmo essa ideia do inseto que é recoberto por camadas, né? Aquela obra lá em cima chama Bicho, então eu comecei a pintar umas barrigas que eram fluorescentes, ou essa outra moça que tem a cabeça preta com a barriga amarela, era um veludo super berrante, também estava na Bienal de 84, então eu comecei a lidar um pouco com essa coisa da sobreposição. Eu acho que foi a hora que o trabalho ficou mais escultórico, e essa mosca preta aqui, ela era toda de veludo, a barriga era dourada, e embaixo de cada asa tinha 22 véuzinhos brancos, assim, um pouco na referência, sabe, esses besourinhos que quando levanta aí aparecem milhões de asinhas, assim, né? E, bom, essa é uma ideia inicial que se multiplicou, assim, para várias outras possibilidades. Assim, também um pouco a ideia de que o trabalho tem um corpo e que esse corpo tem um volume. Isso estava totalmente dentro das ideias da poética da Maciez, que eu estava trabalhando na época e que ficaram muito registradas no doutorado, assim, no texto do doutorado. Depois, a verdade é que, além da questão da Maciez, muitas outras leituras poderiam ter sido feitas, assim, isso foi mais ou menos uma escolha que eu acabei optando, né? Então também esse tipo de referência estava ligada a essa escolha, mas acho que muitas outras leituras são possíveis, e é que, na verdade, num texto você não consegue, na verdade, em nenhum texto sobre nenhum artista você consegue abarcar todo o universo, porque a ideia justamente de arte é que você alcance leituras que só funcionam visualmente, né? Aí as coisas do ambiente doméstico, quer dizer, eu utilizei algumas vezes essas toalhas, essas janelas. Nessa daqui, essas imagens estavam numa toalha, e aquele ali eram também esses objetos, almofadas e tapetes da casa, assim, né? Aquele é também um dos anos 90, assim, que eu fiz assim mais
abstrato. Era a maior crise, plano Collor, e eu falei, vou usar todas as nossas almofadas. E aí peguei tudo. Depois eu fiz um de meias e eu usei todas as nossas meias, e quando acabou eu pedi para a vizinha, você tem umas meias que a senhora não está usando? E a vizinha jogava pelo muro e o Sérgio morria de nojo, falava, as meias da vizinha! E depois que a gente morava num sobradinho e não cabia aquilo, e aquelas meias ficaram dentro da cozinha há anos, né, com aquelas meias. Isso está no MAC. Isso está no MAC, que era da coleção do Marco Antônio Vilaça. Não tem uma foto aqui. Bom, aqui, essa parte que é da onde vêm os trabalhos, que vem muitas vezes dessas aquarelas. As aquarelas ou todos os trabalhos em papel funcionam assim como vamos lá, sabe? Começa, faz, e eu procuro circundar alguns assuntos, né? Ainda esses estão ligados a essas formas volumosas e tal. E muitas vezes das aquarelas se cria uma estrutura que eu acabo utilizando depois nas pinturas. Bom, eu comecei depois a fazer essas mais intrincadas, tá vendo que vão entrando umas nas outras, né? Eu não sei se tem aqui depois uma sequência que eu faço aquarela, depois o estudo, depois uma miniatura, depois o trabalho grande. E algumas, finalmente, nunca são realizadas, né? Essa aqui tem. Então, da aquarela, faço um estudo de papel de seda, depois de lona, depois aquele ali virou um tipo de um múltiplo, que eu fui fazendo um teste com estampas. E esse aqui, então, tinha 2 metros. Essa também era uma ideia, assim, ligada a essa ideia de construir um corpo para pintura, assim. As minhas pinturas nunca foram sobre tela e elas sempre tiveram esse formato livre. Eu gostava que elas tivessem esse corpo com coisas que apareciam e coisas que não apareciam, né? E nesse período aí, que é 2006, eu criei algumas dessas pinturas assim. Deixa eu ver, tem uma sequência aqui. Essa também igual as palmeirinhas, que nascem da aquarela, vão para a seda, depois fiz num papel, depois na lona, e aí depois eu costurei uma grande. Com estampa de palmeira, aquela amarela também é uma estampa abstrata, e um veludo roxo. Essas são as estampas que eu encontro, que são estampas encontradas e que eu utilizo. Eu adoro essa aqui, que é o Rio de Janeiro antigo, tem o senhorzinho, tem o pão de açúcar e tal. E essas outras clássicas de decoração de casa. E essas estampas que eu crio, algumas delas. Depois agora eu já fiz muitas outras diferentes, mas tinha aquela dos riozinhos, dos laguinhos, uma de cérebro. E essas são os cachorrinhos, os cachorros. As colagens também têm esse caráter de investigação, assim. Eu primeiro fazia as colagens pequenas e depois comecei a fazer elas bem grandes e, sabe, se não dá certo um trabalho desse, se amar, se joga fora, assim. Então dá uma liberdade enorme para você experimentar e arriscar e experimentar materiais e tal, né? Eu comecei a fazer elas em 2003 nesse tamanho, assim. E depois continuei. Essa já é de 2009. E vai juntando uns estudos que eu tenho, e vai juntando assim, vai fazendo, nesse caso, uma paisagem. Aqui essas estampas, por exemplo, do IP rosa, ou aquelas pessoas peladas, assim, eu também que produzi, imprimi no Voal, então depois eu utilizo. Essa era como uma renda, assim, que eu tenho pensado muito nessa. O trabalho tem ficado incrivelmente mais artesanal. Porque ficam, sabe, umas pressões assim sobre o artista se tornar tecnológico. É super tecnológico, porque essas impressões são super bacanas e tal, mas é também super artesanal. Então esse é um papel todo cavado, que nem aqueles papéis aqueles paninhos de cestinha de pão, sabe, que tem muito aqui no Brasil. Então, quando eu vou no Mercado Modelo em Fortaleza,
em Salvador, não consigo sair olhando aqueles paninhos com aquelas estruturas, né? É uma característica forte do Brasil, assim, o Brasil tem uma coisa de ponta e uma coisa, assim, totalmente século XIX, né? A manufatura dessas rendas e tal. Então, esse trabalho funciona feito uma renda, é onde eu cortei tudo, e os buraquinhos também, e aí fui inserindo uma estampa de palmeirinhas por trás. E aqui tem uma coleção de trabalhos variados, de várias épocas. Esse também pertencia um pouco a essa época das pinturas macias, e tinha uma ideia assim de que elas simulavam ou dramatizavam um escorrimento, né? Nesse caso ela escorre de um lado, sobe pelo outro. Aqui essa forma também toda feita de gotas, como se fosse um furacão, assim, com umas imagens de Minas, chama Minas. Esse aqui é a Master, cara de pau, que é assim, ele tem uma barriga por trás, daí ele tem todas essas camadas, e ele tem o Dürer, que tem esse Adão e Eva, né? Que é essa tecnologia de você escanear o Dürer e mandar imprimir. E é linda essa pintura, ela está no Prado. Eu sempre conto essa história, quem já ouviu repetido, mas o Dürer em 1580, pegou uma carroça, saiu lá da Alemanha e veio para Verona para visitar os mestres italianos para pegar essa forma do corpo que os renascentistas estavam fazendo, um corpo macio e tal. E aí ficou lá um tempo e pintou essas duas tábuas. Depois botou na carroça de novo, acho tão heróico, né? E voltou para a Alemanha com as tábuas e depois não sei bem como elas foram parar no Prado. Elas estão no Prado. Aqui de novo a ideia de escorrimento, essa é uma instalação que eu fiz naquela parede redonda da Maria Antônia, com 22 peças. Realmente o trabalho ele vai beira assim a coisa da escultura, assim, né, na coisa da ocupação do espaço. Eu só nunca fiz uma coisa tridimensional realmente no meio da parede da sala. E aqui tem essa passagem, assim, esse trabalho ainda preso no chassi, feito por partes que se entrelaçam. E aqui já uma tentativa que eu fiz com o Carlinhos Mota, que é esse design, de fazer esses chassis todos desenhados. Então eu passei a esticar as pinturas nesse tipo de chassi e depois sem chassi. Então só as camadas, 5 camadas, atrás tem uma paisagem de Minas, assim, que é a Iruoca. E na estrada tem um Fusca que não dá para ver daqui. Aí depois tem essas paisagens do Rio Antigo, depois as palmeirinhas, depois o laranja e o amarelo, que são umas estampas abstratas. E quando já estava nessa parte, isso me demorou 2 anos para fazer, porque eu fiz o desenhinho. Aí para fazer o modelo em papel foi mais 2 meses, depois o modelo em tecido, depois eu fiz, depois já estava quase pronto. Eu falei, mas está faltando alguma coisa. Eu pensei, as pessoas, está faltando as pessoas. E eu comecei a considerar essa ideia de que as pessoas agora são estampas, né? Que você pega essas revistas que tem as pessoas e, sei lá, a gente sempre fala no consultório, mas enfim, tem essas revistas em todo lugar e você fica olhando e na revista está escrito Renatinha e Carlos Araújo, fulaninha e não sei o que, você não conhece ninguém, mesmo assim você continua olhando, uma obsessão da gente agora com a imagem das pessoas, né? E eu tive uma experiência tão engraçada que eu mostrei os trabalhos em Goiânia. E aí o pessoal em Goiânia vem chique para vernissagem, assim, todo mundo chique. Eu já me senti meio amassada, que eu já tinha chegado naquele dia de avião, estava assim, aquela roupa normal. E aí o fotógrafo veio para nos fotografar, a coluna social de Goiânia, né? E tirou a foto e a moça falou, deixa eu ver. Que agora dá para você ver na máquina, né? E ela falou assim, deleta, eu não estou nada bem. Aí eu falei, não, você está ótima, Maria Lígia. E ela falou assim, não, Leda, olha isso aqui, tô toda torta. E aí aquela obsessão, né? Não é quem você é, como você sai na foto. E o Facebook, eu nem vou entrar nesse capítulo. Inclusive, eu não sei se vai servir de exemplo, mas eu me matei no Facebook. Não deu mais, porque fica assim essa coisa obsessiva.
obsessão da sua foto, sua cara, que roupa que você estava, quem estava com você, se está com um copinho na mão, se está sem copinho. Meu, culminou assim, fui na casa da amiga, comi, bebi, deitei no sofá, dei aquela babadinha, ela bateu a foto, pôs no Facebook. Filha da puta. Ela dormindo no sofá, totalmente sem noção. Mas eu acho incrível isso, porque mesmo eu tive Facebook bastante tempo, então, aí você olha fulano, aí você eu vou ver as fotos, é a família, o churrasco, a praia, o nenê. Meu! E eu já vi assim a família de milhões de pessoas, são todas iguais, e aquelas da balada estão me divertindo pra caramba. Nossa, que triste, quase triste isso. Bom, talvez seja bom também, né? Não sou eu que vou julgar. Eu, enfim, fiquei deprimida e me matei. Aqui, de novo, um maravilhoso empréstimo das camisetas do Ecaute, lá da Pinacoteca. Maravilhosas essas pinturas, eu fiz esse trabalho. E ali é também um outro tipo de imagem que são bichos, né? Eu fotografei todos esses bichos também que entram um pouco nesse lugar assim afetivo, assim que a gente cria para os bichos, né? Uma outra experiência comovente é ir na Cobase domingo cedo. Nossa! Aí todo mundo leva o seu próprio pet, daí vai comprar aquelas coisas para aquele bicho, uma nova coleira de brilhantes, né? Uma piração. Eu acho, isso eu vou chegar nesse assunto no fim do trabalho, do texto, mas eu acho essas abstrações que as pessoas fazem, como sobre suas próprias sobre sua própria imagem, ou sobre o significado desses animais. Afinal, gente, a gente come bife, entendeu? Mas ali você tem a vaca boazinha, a galinha mal, o cachorro bonzinho, sabe? Essas ideias que a gente projeta, são só uns bichos, né? Mas eu acho muito interessante esse aspecto afetivo que as pessoas vão tendo com algumas coisas, e aquilo fica com um simbolismo enorme, né? Aqui, pessoas. Tem uma pessoa ali que está sentada aqui. Aliás, tem vários, porque eu tirei as fotos. Eu não gosto de usar fotos de outras pessoas, porque eu acho que você está usando o olho da outra pessoa. E aí eu tinha que pedir para as pessoas se eu podia usar a foto. Tem o Nelson Lerner bem no meio, o Irã do Espírito Santo aqui embaixo, o Nuno Ramos está lá em cima. Minha filha Rita, de novo, está aqui nessa ponta, e mais um pessoal. Os alunos, né? Porque aí eu descobri que era super difícil bater foto das pessoas, que as pessoas ficam com vergonha, né? E aí eu ficava com vergonha de estar tirando e tal. Aí eu botei os alunos todos no paredão e falei, a professora vai fotografar. Se não tiveram escolha, depois me emprestaram a imagem também. Chama todo o pessoal. E é engraçado porque algumas pessoas realmente são pessoas do circuito de arte, o marido da Márcia Fortes, o Sérgio Cister, tá? Uns alunos que agora já são assistentes do Paulo Pasta, não sei o quê. Mas outras não são ninguém. Tem a moça que trabalha lá em casa, ou que são anônimos, meu sobrinho, não sei o quê. E aí as pessoas que não conhecem ninguém que é da foto falam, mas não parece a tia Clotilde? Isso aqui é a cara da tia. Eu acho que é a tia, não sei o que. A pessoa necessidade de encontrar alguém conhecido. É incrível esse trabalho, porque ele tem uma estrutura simples, mas as pessoas ficam horas para ver quem é quem, se descobre. Louco isso, né? Aqui outro tipo de imagem também que está no mesmo setor dos bichos, que é a imagem das paisagens. Essa daqui chama Mundo Macio, também tive que ir nesses lugares todos para tirar as fotos. E, fui na Foz do Iguaçu, embaixo da cachoeira. E essa coisa também igualmente idealizada, que vem no caderno de turismo, então que você vai para aquele paraíso, você paga em 10 vezes no Visa, então você trabalha no escritório horrível, todos os dias com aquele pessoal chato. Mas aí você, por uma semana, então você vai
ter esse consumo de um lugar que é o lugar do paraíso, né? Eu faço isso, não é uma crítica de longe, mas é uma pesquisa assim de interesse de como as pessoas acabam identificando. Então, eu acho muito louco também, a gente mora em São Paulo, né, super zoado, um maior trânsito, super violento e tal, mas aí a pessoa fala assim, não, mas eu não sou assim, sou ligado na natureza, sou ecológico, sabe? Pessoas assim, o cara é motoboy, se liga, tá na Avenida Paulista todo dia com aquela pastinha. Não, eu sou um cara antenado, ligado na natureza. Como se a natureza fosse te redimir de alguma coisa, né? Ou como se na natureza, ou nesse tipo de imagem, então você tivesse uma conexão com o divino. Olha, não é que eu não gosto de ir na praia, eu também vou. Também sou conectada. Mas incrível nível de idealização, então de sacrifício. Você está sacrificado naquele lugar complicado, que é o lugar que o capitalismo te coloca. Você tem que trabalhar todo dia, 8 horas, aquele almoço de meio-dia, não sei o quê. Mas nas férias, você vai para uma praia abandonada, você vai ralar pra caramba, de ônibus no barquinho, vai estar cheio de pernilongo, mas aquilo é louco isso, né? Aí você fica lá, quando você volta, e fala, demais. No Facebook também tem essas férias da pessoa. Então. Nossa, é tão indiscreto, né? Você vê tudo que a pessoa fez. Bom, isso aqui já é 2008, ainda tem essa foto. Aqui as estampas misturadas com outras que eu encontrei. Eu fiz essa exposição em Portugal e eu pus os nomes todos assim, Itacaré, Itamambuca, esses nomes assim, indígenas, né, parecia. Esse aqui é o Katrina. Esse eu fiz um pouco porque eu vi aquele filme do Al Gore e que uma razão... Uma verdade inconveniente. Eu ia falar uma verdade chata, uma verdade inconveniente. E mostra o Katrina, que eu acho também incrível essa tecnologia, o Katrina entrando no Golfo do México, aí ele recebe um vapor, ele aumenta, ele vira um monstrão, assim, e pá, vai para New Orleans, assim, né? Mas é um maior desenho que eu já vi do mundo, assim, aquele desenhão girando, assim, né? E uma francesa falou, você não acha que está meio alegre para ser um furacão? Mas o furacão não é alegre ou triste, o furacão é um fenômeno, né? Muito bonito, por sinal. Aqui os últimos trabalhos de 2009. Aqui é uma figura de uma onça que se repete, é uma oval grande, com essa onça, uma paisagem toda picadinha, que tem o céu, tem veludo, tem uma... E esse é um rio também que escorre para o chão, feito de lona e plástico. Essa instalação eu fiz junto com a retrospectiva na Pinacoteca. E agora eu vou mostrar os trabalhos novos. Que eu passei a me apropriar, então, de imagens que eu comecei a encontrar em roupas de material esportivo. Essas daqui são todas camisetas de skate, ainda é apropriação, e eu comecei a me interessar, então, também com esse tipo de identificação, com algumas marcas e imagens, assim, meio ligadas a... Bom, no caso do skate é uma coisa um pouco ainda de gueto, mas do futebol, assim, é o mundo dos esportes, assim, né? Então, aquilo tem muito sentido para a pessoa. Então, você tá com aquela roupa que é de moto, aí todo mundo que é do setor de motos, eu fui no shopping das motos. O shopping das motos vale a pena. É na São João, ali atrás da Galeria do Rock. E se você já for habitué, a porta do shopping abre assim, você pode entrar com a sua moto
dentro do shopping, estacionar dentro, assim, lá nos caminhos do shopping. Mas eu não estava nesse nível ainda, mas eu fui de moto, então eu entrei com o meu capacete, assim, o meu capá. E aí, só tem aqueles caras Harley Davidson, assim, mas parece que você entrou no planeta, com aquele pessoal, tudo com aquelas jaquetas, uns mano e tal. Velhão, né? Harley Davidson já assim, mais velhão e tal. E aí tem loja da Ducati, da Triumph, não sei o quê, e tudo aquilo codificado do mundo das motos. Mas é bonito também de você ir, que nem na Cobase, você pode ir no shopping da moto, domingo de manhã, e se encontra aquela turma, né? Ocasionalmente eles se encontram, e daí vão fazer aquelas viagens lá para... Sempre que passa assim na Bandeirantes, que passa aquele monte de moto e tal, todo mundo do rolê e tal. E é incrível, porque no fim, o que eu vou falar, assim, eu fui na Galeria do Rock também, numa loja de skate, eu vi um molequinho assim chegar com aquelas grana contada e falar assim, quero essa camiseta da Thrasher. E eu não sabia, assim, eu não estava muito ligada, assim, eu sei que o menino vestiu, entendeu? E assim, ele se sentiu assim um deus, ele saiu da loja, ele virou para os manos, sabe? E tão incrível isso, porque há tanta satisfação, né, através de um consumo, de uma coisa que o cara economizou para ter aquilo, que está com um código muito específico no lugar onde ele quer se identificar, né? Porque ele poderia ter a camiseta da Chiquititas ou do Silvio Santos, mas ele é mano, tá ligado? Do skate. Eu fiquei muito comovida lá na Galeria do Rock, tem muito esse pessoal, em geral um pessoal mais novo e também um pouco mais pobre, assim, que rala para conseguir aquela coisa daquela marca específica, né? Então aqui, daí comecei a ir nos campeonatos de skate, pegar a camiseta de todo o pessoal. O skate é muito zoado, que as marcas e os patrocínios são muito feiosos, né? Mas quando tem skatista, eu fiz exposição no Rio de Janeiro e veio uns caras, nossa, os caras leem o trabalho assim de uma ponta a outra, conhecem até os campeonatos. São estufadinhos assim. Esses também são de skate. Eu comecei com esses de skate e depois eu fui para uns de esportes em geral. Então aqui tem futebol, bike, beisebol, Lakers, tá vendo? Assim, um pouco com essas imagens, são esportes mais ricos e tem mais design nas roupas e pelas cores, assim, você vai identificando os times e os jogadores e os países e os patrocínios também. Esse aqui também é de novo de skate. Esse aqui já é quase uma ironia, assim, uma abstração geométrica com as cores dos times. Então tem o Flamengo, o Fluminense, o Arsenal, a Argentina, o São Paulo. Só com as listras das camisetas. E que aí também, para quem não curte muito, a pessoa vê só um trabalho de listrinha. Mas para quem curte, a pessoa já vai, o Barcelona, isso já vai identificando. Aqui eu comecei a entrar, então, também os patrocínios. Esse chama Ronaldo, porque tem o 9. Não, e aí eu tive uma curiosa, porque isso foi pra feira, né? A feira é louca. E aí vieram aqueles radialistas da TV Bandeirantes, não sei o quê, queriam comprar o trabalho. Não, que tô afim do Ronaldo, tal. Os caras foram se identificando, né? Porque, pô, isso é uma religião praticamente, essa coisa do esporte de futebol mesmo, né? Aqui tem o Dallas, que é basquete. Depois alguns pequenos detalhes dos designs, assim, das camisetas, das marcas. Aqui patrocínios baratos de skate. Essa é a camisa do goleiro. Já reparou que o goleiro é aquele único autorizado a entrar diferentão? Então essa é a camiseta do goleiro. Aqui umas abstrações. Só com as cores, os projetinhos. E é isso. Aqui umas colagens. Vou deixar uma imagem. E agora eu vou só concluir com essa questão do assunto do gosto, que na verdade ela permeia o trabalho desde essas experiências que eu tive assim com o gosto da minha avó,
e com a questão do kit, assim, que eu comecei a achar todas essas etapas que eu mostrei para vocês sobre a questão da foto das pessoas, a foto dos bichos, a foto do lugar de lazer, né? Depois a marca, sempre uma procura de identificação do sujeito e também de conforto no mundo assim onde é um pouco complicado de você achar um lugar ou ter algum tipo de certeza de algum tipo de ideologia que você deveria ter, já que a gente é bombardeado, agora cada vez de 2000 para cá, do tempo que tem a internet, o pai do meu amigo fala internet, que tem a internet, aí você fica muito bombardeado, assim. Quem não conhece o Anderson Silva? Quem, entendeu? Daí já fica a roupa do Anderson Silva, aquilo vai... Você fica confuso, entendeu? Mas a ideia é a seguinte, olha, eu vou falar um pouco sobre o que eu tinha pensado nos trabalhos anteriores e o que eu estou pensando agora, e daí... Há um comentário entre o camp e o kit que acontece nos trabalhos através do uso das imagens contidas nos materiais pela natureza de sua fabricação. Da ideologia em torno da qual gira o gosto da indústria ou da sociedade que produz tais materiais, ou ainda o significado subjetivo que esses artefatos acabam adquirindo em nossas vidas. Camp, num termo analisado por Susan Sontag, que define uma essência, sua essência como uma predileção pelo inatural, pelo artifício, pelo exagero. O camp já, assim, tipo, é meio clubber, assim, um pouco aquelas feiras de antiguidade que tem, aquela coisa que é meio cafoninha, aquele pinguim que vai em cima da geladeira, se bem que isso é mais kit. Camp é uma coisa, assim, mais exagerada que o kit, e o kit, segundo Abraham Moles, e esse texto é dos anos 60, do Abraham Moles, está ligado a um novo tipo de relação entre o ser e as coisas, um novo sistema estético ligado à emergência da classe média e da civilização de massa que somente reforça os traços dessa classe, onde o termo beleza não tem sentido. Não é nem o belo platônico, nem o feio. É o imediato, é o aspecto dominante da vida estética cotidiana. E aqui as minhas observações sobre o mundo dos esportes, que é o seguinte: mantenho a atitude de me apropriar de materiais que já contenham imagem, cor e textura. No entanto, mais recentemente, depois da Pinacoteca e tal, comecei a pintar sobre materiais produzidos em função ao mundo dos esportes em geral. Além de imagem e cor, possuem texto, nome dos times, números dos jogadores e também patrocínios de todos os tipos. Me interessa a atitude franca da pessoa que torce, elege um esporte, seja skate, futebol, bike, basquete ou moto, e é um universo com regras próprias, símbolos fortes, que facilita a criação de um canal intenso de identificação pessoal, seu time, sua cor, seu hino, canal esse que paralelamente e inevitavelmente levará o sujeito ao que venho chamando de consumo feliz ou consumo sem culpa. Os objetos vão desde o boné, a camiseta, o tênis, a toalha, o cobertor, a faixa, a sacola, também tem a meia, o chaveiro, tudo. Vêm todos com a marca do time ou do atleta de devoção, o que justifica plenamente a ação de aquisição. E assim o sujeito pode usufruir dos prazeres da relação já previamente estabelecida entre consumo e mérito. Então você merece consumir uma coisa do seu time, porque afinal você já torceu tanto que você não tem nem o boné. E eu achava engraçado, eu fiz um curso aqui na USP com o Celso Favaretto, em que ele dizia que no shopping tudo está codificado, quer dizer, o shopping já está dentro desse sistema, que é o sistema capitalista, e eu falava para os meus alunos assim: você entra no shopping, você está sem grana, você vai na Zara, compra uma regata, dá R$25 ou R$29,90, põe na sacola e sai, porque aí você já tem aquela sacola e você vai andando com a sacola, você pode ir no café com a sacola, é uma coisa curiosa, porque você fica igual a todas as outras pessoas, aquilo justifica, você trabalhou, você ganhou a grana, você merece, você tem a sacolinha. Um pouco isso que eu vejo. Quem precisa de uma camiseta regata nova?
Os objetos do boné tal, marca do time, justifica plenamente relação previamente estabelecida entre consumo e mérito. Essa visualidade se espalha dos canais de TV para as ruas e o esporte, no meu ponto de vista, ocupa hoje um lugar quase paralelo da religião. Eu acho isso porque eu me lembro de domingo de manhã, o pessoal tomar banho, vestir aquela roupa e ir na missa. Porque, pô, você não foi na semana inteira, então você vai no domingo na missa. E agora o cara toma banho, põe a camiseta do time e vai pra padaria. Já foi na padaria? Tá todo mundo assim com aquela camiseta assim da Argentina, Messi. E aquela roupa de domingo, o cara vai ficar vestido com aquela roupa. Você vai andando pelas ruas e você vai vendo todo mundo com aquela roupa, que é a roupa preferida. Não é mais uma roupa chique, elegante ou a melhor camisa, né? É a melhor camisa, mas é a camisa do time, assim, um pouco de que ela vai te identificar num grupo específico, né? Proporciona lazer e tudo mais, mas o ponto de interesse dessa pesquisa, como já falei antes, é ainda o novo lugar do gosto e do belo. O símbolo do patrocinador, por exemplo, que há poucos anos se procurava esconder, disfarçar, vem agora em destaque, triunfante, ocupando espaços com cores brilhantes, muitas vezes contrastando ruidosamente com a camiseta do time. Isso me aconteceu, porque eu sou santista. E o Santos teve 2 patrocínios desastrosos, que um era do Bombril e o outro da Seara, e os 2 eram vermelhos, e o Santos é o alvinegro praiano. Então, e assim, aí sei que eu sempre adorei ter a camiseta também do time. E aí eu achava horrível, que aí eu ia ter um negócio vermelho e ia ficar parecendo tricolor, assim. Mas, ao mesmo tempo, é melhor que o seu time tenha o patrocínio. Então, uma coisa que seria horrorosa, bom, escrito Bombril na camisa, né? Não, é bom pro time, é bom pra você, então aquilo fica bonito. De horrível passa a ficar um pouco bonito, assim, né? E, bom... Eu vi o Corinthians jogar com aquela camisa da Jontec, vocês viram isso? Foi só, sabe porque agora tem uns patrocínios só para pequenos campeonatos, né? Então entra aquele timão, assim, tudo escrito Jontec. Pô, pessoal, abusa. Também as marcas como Adidas, Nike, Umbro, independente do desenho da cor, ganham significados que se associam à ideia de confiabilidade, segurança e qualidade e alcança toda uma mística invariavelmente ligada ao consumo. Então, que você precisa ter um Nike, porque o Nike é melhor. Não, agora o ASICS que está melhor, não sei o que tal, aquilo te garante, né? Há um comportamento padronizado que a sociedade de massa propõe a esse novo consumidor contente. Minha atitude não chega a ser exatamente crítica, tampouco enaltecedora. Mantém uma observação carinhosa sobre a aparente loucura ou insensatez, sobre a necessidade nervosa do sujeito ver-se identificado com alguma imagem. Então, eu acho isso, bom, é um pouco em torno disso que o trabalho... Bom, esse trabalho mais atual é um pouco nisso que eu tenho pensado. Eu achei comovente esse garoto que comprou a camiseta na galeria do rock, assim, acho bacana as pessoas passeando com a camiseta do time, como se estivesse, assim, no desfile, assim, né? E, na verdade, já era um pouco isso quando eu me utilizava desses materiais que encontra na 25 de março, que eles são meio cafonas, aquelas cortinas ou aquele tapete, aquele cobertor de onça que você vai botar em cima da sua cama, assim, né? Mas sempre numa questão do gosto ligado a um tipo de conforto. Um tipo de conforto. Você é um sujeito, você tem uma vida puxada e você tem essa escolha na hora do consumo. Agora, eu acho mais interessante que hoje em dia eu acho que não tem mais exatamente o gosto e também não tem mais o belo. Então, o belo ele passou a estar totalmente associado a uma questão de identificação. Então, você é belo se você tem uma camisa da Nike, que a Nike é bom, então tem aquele Czinho, então você se inclui num grupo. Né, o belo, essa questão, essa obsessão de marcas, mesmo eu nem entro na parte de alta costura, porque é um mundo sem fim, mas essa... Hoje eu fiquei com uma pessoa aqui.
estava com o cinto do Dolce & Gabbana. Não consegui não observar isso, né? Então, engraçado, pô, o cinto é Dolce & Gabbana, tal. Você fica assim, você fica... Como é que você vai se defender disso? Esse é o universo que a gente está criando. E é um universo curioso, totalmente ligado ao consumo e de valores bastante abstratos, né? Fico pensando onde é que isso vai nos levar. Eu lembro sempre também da minha avó, que como boa portuguesa, ela era super pão dura. Ela nunca, a postura dela é nunca ela vai dar o dinheiro dela numa porcaria dessa, que já que eu posso costurar em casa. Então ela fazia todas as roupas, não sei o quê. Muito melhor qualidade. E imagine, vó, vai no shopping. Eu acho que... E o trabalho agora ele tem ficado um pouco bonito e um pouco horrível. E as pessoas, e às vezes eu pergunto assim na galeria, como é que tá indo? Ela fala assim, quando vem assim muito patrocínio, BMG, assim, sabe? Bradesco, o pessoal tá estranhando, né, Leda? Tem que finalmente, quer dizer, eu acho que a questão de trabalhar assim com esses assuntos, são os assuntos que me ocorrem, são as coisas que eu gosto de observar. Eu penso assim, às vezes você está assim na Avenida Paulista, a pessoa vira de costas e está escrito 34. Porra! Lá vai o 34. Louco isso. Bom, entre outras coisas que está escrito, né? Uma vez eu vi uma mocinha no ônibus, estava escrito assim, I'm hot. Eu falei, coitada, ela não deve saber inglês, né? Mas enfim, aqui é uma ideia final. Eu acredito que a principal função da arte é trabalhar com significados abertos e ambíguos. E dessa maneira, poder relativizar os valores padronizados, alcançando novas visões, novas possibilidades de significado e entendimento do mundo e da vida, e assim, num sonho, assim, eu gosto de acreditar que os artistas podem mudar o mundo, podem trazer novas questões e novas visões e para reflexão, né? Isso. Bom, era isso. Eu vou botar num trabalho mais bonito. Tá vendo? Esse tem um pouco essa estruturinha de cestinha de pão, de toalhinha de cestinha de pão, né? E meio que eu tenho exagerado essa característica, assim. Acho que é uma coisa que me interessa, que seja bem artesanal mesmo. Ai, falei tanto, né? Pode. Perguntas? Oi, boa noite. Meu nome é Thiago. Eu queria fazer 2 perguntas. Eu li já que você associa a parte da costura dos trabalhos ao desenho, que é uma coisa que você não passa para outra pessoa fazer, que é uma decisão pessoal. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. E outra coisa que eu li também, que eu achei engraçado, é que você trabalha você faz trabalhos que você possa carregar e depois você adicionou mesmo com muito esforço. Essa entrevista é antiga. Mas eu queria que você comentasse isso também. Você falou do menino que conseguiu ir comprar a camiseta. Eu acho interessante você fazer trabalhos que você possa fazer, né? Que não existe nenhum projeto com algum material que seja impossível, uma coisa... Queria que você comentasse sobre isso também. Olha, essa foi sendo uma escolha que eu fui tendo na própria faculdade. Na faculdade já tem aquele momento, assim, parece caça ao tesouro, aqueles materiais que eles te pedem para comprar na Florêncio de Abreu, não sei o que lá. E aí eu comecei a pensar sobre isso, do que ia ser o meu trabalho. Na faculdade normalmente você não tem grana, então eu comecei com essas flanelas e com esses materiais mais industriais para pintar. Mas, principalmente, achei que tinha que ser uma coisa que realmente tivesse acessível e que eu pudesse ter uma velocidade para a realização. E eu achava incrível, eu sou colega ainda da Ana Tavares, mas durante esse período dos anos 80, a gente se pôs junto algumas vezes. E a Ana fez um curso de
solda e mais não sei o que lá, de coisa de siderúrgica, assim, para poder trabalhar com aqueles tubos de aço escovado. Então ela achava tão incrível, eu indo assim para 25 de março para comprar 3 metros de pelúcia, e a Ana assim toda vestida, quase com um taieira, assim, toda arrumada, que ela estava indo na indústria pedir 200 tubos de aço escovado, que ela mesma ia soldar com os caras. Aí é incrível que ela conseguia. O cara dava os tubos, dava um canto da indústria, emprestava uns caras de solda, e a Ana encurvava tudo. Eu achava aquilo assim um master, porque aquilo custava uma fortuna, custa ainda o trabalho dela, né? E eu achava que o meu, assim, eu tinha tanta ansiedade de poder realizar, que eu meio que procurava viabilizar. E daí realmente eu fui tendo esse problema, que os trabalhos foram ficando grandes, e eu fui tendo essa medida. Não, precisa ser que eu consiga carregar, mesmo que com muito esforço. E eu ainda mantenho isso, assim, que isso dá uma dimensão. Normalmente esses materiais não são muito pesados, mas aí eu faço, assim, coisas até 7, 8 metros, né? E aí fica no limite da minha capacidade, assim, física. Inclusive, eu malho muito para poder trabalhar. As pessoas falam, você malha, você quer ficar... Não, eu preciso dessa força no ateliê, porque é um esforço real, assim, né? Essa coisa é curiosa. No fim, a visão que eu tenho hoje disso, de fato, as pessoas falam, por que você não chama uma costureira? Mas você fala, eu tenho que falar agora, dobra aqui, agora vai para lá, agora para. Quer dizer, não daria para eu... Até algumas coisas, sim, mas realmente muitas decisões, elas dão a cara do desenho que o objeto vai ter no final. Então, eu penso enquanto costuro. Então, isso precisa estar no meu controle, mas também... O que eu falo? Não, acho que é isso, mais ou menos... O meu processo criativo passa muito durante essa hora da máquina de costura, então, realmente, nunca consigo... A coisa que eu mais consigo, assim, que os meus assistentes me ajudem é botar os rebites nesses pauzinhos aí. Então, isso é mais ou menos fácil, dá para fazer, já dá para fazer com os assistentes. Oi. Eu ia dizer que veio da avó. Isso de você querer costurar. Totalmente. Isso também aconteceu. A minha avó justamente fazia as roupas, ela tinha uma loja de roupas e a gente saía tudo vestido com aquelas roupas da avó. E aí, uma vez que eu comprei uma banda de flanela para aquele primeiro trabalho, eu falei, mas só tem 90 centímetros, eu queria que tivesse 2 metros e tal. Aí eu pensei, bom, imediatamente vou costurar. E aí passou muito pouco tempo e chamaram a gente para fazer uma exposição, a gente e a Casa 7, que era assim, o mundo dos machos, era aqueles 5 carinhas, né? E os trabalhos eram tudo pregado, grudado, com as coisas melequentas, assim, né? E o meu era todo costuradinho. E aí, durante os anos 80, todo mundo perguntava, seu trabalho é feminino, porque é costurado, não sei o que, sei lá. Eu falei, isso que me ocorreu, se eu fosse da Casa 7, né? Aí tacavam uns pregos lá. Mas, Leda, tem uma coisa que me preocupa bastante, assim, que eu observo, que é o espaço expositivo, né? Eu estava vendo uma entrevista com o Nuno Ramos outro dia na TV Cultura, quando ele falou assim, de quando a obra fica pronta, que ela morre daí para o artista, que o importante é enquanto ele está fazendo e tal. Eu fiquei meio ligada nisso. Dele, né? Aí eu não vou nem... O Nuno é um artista que se caracteriza pelo processo, né? Ele realmente ele inventa, ele junta umas coisas e vai inventando. Então, mas aí, mesmo quando ele fazia, né, aqueles materiais derretidos, tal, quando a coisa está pronta, e daí vai para uma galeria ou para um espaço, como isso acontece, né? Ele se colocou assim, tipo, isso já morreu para mim, né? Não importa. Bom, juntando isso com o seu trabalho,
o meu olhar sobre o espaço expositivo, né? Como se integra, sabe? Quando se vai montar uma exposição, me preocupa bastante que este ambiente esteja, de alguma maneira, dialogando, adequado à proposta do artista. Né? Do que você chegar com aquilo que você desenvolveu, com a sua ideia, papum, pôs numa parede. Aqui, em alguns momentos, você já está saindo da parede, ok. Né? Mas, de repente, um chão é de taco, outro é de granito, outro é de... Né? Como é que isso se integra? Como é que isso age? Como que o suporte pode estar não na parede? Né? Você utiliza bastante o tridimensional, porém, muita coisa de parede, né? Também, né? Então, eu fico pensando nessas coisas. Olha, isso assim, é uma coisa não sei que como mudou acontece muito, assim, e a gente agora trabalha constantemente com o curador, porque normalmente eu tenho essa lembrança, assim, e eu procuro trabalhar assim ainda hoje, de saber qual é o espaço que eu vou utilizar. E eu trabalho com maquete, porque os trabalhos têm formas muito recortadas, então normalmente eu idealizo um tipo de dinâmica, assim, eles acabam tendo uma pequena dramaticidade, não chega a ser uma intervenção, uma instalação, mas eles têm eles são pensados, normalmente pensados para um espaço. Agora, não sei, muitas vezes essa ideia acaba sendo de um curador, o que ele pensa um espaço especial para um determinado trabalho, e me fala, estou pensando em botar o seu trabalho encalacrado aqui entre essas colunas, você acha legal, tal? Porque antigamente só eu pensava isso, né? Mas agora tem um pouco depende um pouco da leitura que também o curador quer dar para a exposição. Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes quando eu chego já está lá. Mas também eu acho que essa é uma... Eu não me arvoro assim a legislar o destino do trabalho. Ele acaba tendo uma autonomia, independente do modo como ele é mostrado. Agora, por exemplo, isso é uma coisa que eu senti muito falta nessa última Bienal de São Paulo. Porque há de uma coisa meio monótona no modo como as obras são todas mostradas em espaços mais ou menos iguais. Então não tem assim, sala gigante para um trabalho malucão, né? Tá tudo assim meio coordenado nesse sentido, eu não sei bem, mas me pareceu que a curadoria foi um pouco ditador, assim, no sentido de editar uma visualidade meio comum para quase todos os trabalhos, sendo que você sabe que os artistas, eu participei de algumas bienais e eu fui chamada pela Sheila Lerner, depois pelo Nelson Aguilar, assim, Leda, o que você quer fazer? Qual é o seu trabalho? Não sei o que espaço você precisa? E na primeira eu pus uma cachoeira gigante e ela me deu uma coisa aberta, assim, onde coubesse aquele trabalho, né? E na segunda eu combinei uma sala lá de um determinado tamanho para um tipo de produção que eu estava realizando ali e tal. Então eu acho que eu ainda prefiro esse molde, assim, quando o artista é consultado e acerta ou erra. Eu acho que isso é uma coisa que me faz um pouco falta nas bienais recentemente, que é uma tentativa de acertar tudo. Então você sente que os trabalhos ficam muito amarrados, né? Eu adorava salas que dão errado. Ah, é aquela sala. Não, tem um negócio no canto. Não, mas não dá pra ver. É ótimo, porque essas são uma liberdade de ideias, né? Você tentar ter um controle de qualidade sobre todas as produções é uma coisa um pouco complicada. Em arte contemporânea. Se você está trabalhando com arte moderna, ou se é uma arte assim, que você pode efetivamente editar, mas em arte contemporânea você não pode contar com acerto. Só com risco. De preferência com risco. Estou certa ou estou errada, Tadeu? Há controvérsia.
Alguém? Boa noite. Quando você estava falando das referências, começou pelo Dalí e você começou assim, a princípio eu não via muito meu trabalho, a relação entre o meu trabalho e o dele, mas acho que daqui, olhando para o que você tinha mostrado até aquele momento, tinha pena. Formalmente era muito claro no meu olho, mas pode ser o meu olho forçando a barra, mas aí a seguir você complementa, bom, depois eu fui estudar e ver o que ele falava do inconsciente, de uma dinâmica psicológica. E em alguns momentos na tua fala você pontua isso, principalmente em relação ao mercado. Então eu queria ouvir um pouco mais como é que é essa relação. Você diz com relação aos pensamentos do Dalí? É. Ele dizia uma coisa maravilhosa, que ele dizia assim, não é só porque você olha o meu trabalho e você não consegue entender o sentido, isso não quer dizer que ele é sem sentido. Ou ele falava também, se eu não sou capaz de dizer qual é o sentido do trabalho, não quer dizer que ele não tenha um sentido. Tem um sentido, só que você não está conseguindo dizer, né? E essa foi uma coisa curiosa, porque eu achava que as referências eram assim, o que você tinha efetivamente olhado. Então, sendo assim, brasileira, que vivi nessa crise total, anos 70, 80, 90... eu não pude viajar muito, então realmente o trabalho do Antônio Dias, do Zé Rezende e do Nelson eram as coisas que eu vi na mão, e claro que eu já tinha visto Dalí, e aí foi uma necessidade meio de encaixar assim, no formato acadêmico, e o meu professor ficou discutindo isso, e depois eu achei as ideias super incríveis ligadas ao surrealismo, né? E eu não sei bem, porque no meu trabalho tem uma coisa um pouco intuitiva, eu trabalho muito assim com essa visualidade que eu vejo nas pessoas, inclusive se chega a ser um problema, se eu vou numa exposição ou numa festa e a pessoa está com uma roupa... Aí eu fico olhando, vou ficando assim, perdendo o assunto, né? Que eu fico entrando naquela roupa. E já fiz a burrada de umas 2, 3 vezes de falar, nossa, a sua roupa dava um trabalho. Uma vez eu falei isso no Museu de Arte de Ribeirão Preto, a moça entrou, tirou a roupa e trocou com a camiseta de uma amiga dela e veio me trazer. Eu falei, ai não quero levar sua roupa, você ficou pelada e não sei o quê. Aí eu voltei para Ribeirão 10 anos depois e ela falou, Leda, e a minha roupa aí, você rolou? Depois eu sempre me controlo para não falar. E não, uma vez era uma vernissagem do Vic no CCBB do Rio de Janeiro e o diretor do CCBB, que era o Marquinhos, né, tava com uma gravata hipnótica. E eu falei, nossa, sua gravata. Aí ele falou, é sua. E tirou, assim, eu falei, o diretor vai ficar sem gravata por minha culpa. Aí fiquei com aquela gravata super incrível. Aí essa eu fiz uns trabalhos, e depois cortei um pedacinho, fiz uma colagem e mandei pra ele. Fugi um pouco desse, né? Mas assim, é o modo assim com... A questão do inconsciente, para mim, ela entra totalmente através da visualidade, assim. Eu fico super hipnotizada, assim, por coisas que eu vejo, assim. Ainda quando eu nem era artista, eu tive milhões de cáries com 13, 14 anos e tinha que ir no dentista, assim, terça e quinta às 4 da tarde, por 2 anos. E eu sentava num sofá que tinha, assim, aqueles relevinhos no tecido, sabe? Que era uma coisa antiga, meio capitonê, assim. E aí eu ficava assim, mas olha, era uma viagem na sala de espera. Eu nunca pensei que depois aquilo era totalmente o assunto do meu trabalho, assim, essa coisa assim como tem nos detalhes das coisas, né? E você vai fazendo uma associação. Eu detestava o dentista, até hoje tenho vários problemas, mas eu gostava do sofá. Eu já pensava, tô indo para aquele sofá. Uma coisa abstrata, né? Uma relação muito abstrata, meio afetiva. Aquele sofá parecia também da minha avó. Minha avó tinha uma personalidade muito forte. E sabe, na verdade, sobre ela tinha essa contradição, né? Porque ainda eu chegava lá e eu era assim, não só moderna, como também hippie. Então eu usava umas roupas assim, bem
louca, assim, com umas bolas e tal, né? E a minha avó fala, que roupinha horrível! Aí, pá, me tirava aquela roupa e me enfiava um crochê já pra missa. Aí eu tinha que ir na missa. Meu, as férias lá eram uma loucura. Quando eu era muito pequena, eu falava assim, mas por que meu pai me manda pra casa dessa mulher que eu não entendo uma palavra? Que ela falava português tudo enrolado, assim, uia. E aí tinha essa contradição, que assim, no mundo moderno, e eu perguntei pro meu pai, porque na escola estavam falando de um negócio de Deus, e o que é Deus e tal. Ele fala, está vendo alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, então é porque não existe. Eu falei, putz, um problema a menos. Tem que pensar nisso. Aí a minha avó fala assim, seu pai está louco, existe, está vendo tudo lá de cima. Aí eu falei, ai, me ferrei, né, porque o papai disse que não existia. E aí eu falei assim, até no banheiro, vó. Ela fala, até no banheiro, está vendo tudo. Aí você começa aquela paranoia. Quem não é católico, que não tem essa paranoia que Deus está vendo tudo que você está fazendo, todas as cagadas. Aí você vai confessar e falar, eu pequei, pus o dedo no nariz, não sei o quê. Difícil. E era louco, porque essa experiência, agora que eu sou mais assim, intelectualizada, assim, eu percebo assim, como tinha a questão do catolicismo e da fé, assim, ligada àqueles ornamentos, aquele cenário, toda a coisa da igreja, né? E a coisa do moderno, que era assim, tudo despojado, assim, né? E outro tipo de ideia de outro tipo de sociedade, e que no final não vingou. Aliás, não vingou nenhuma nem a outra, e a gente agora está nesse mundo do shopping. Mesmo a religião também muito ligada a uma ideia de você se dar bem financeiramente, parar de beber, né? Que acho que Deus estava um pouquinho mais para cima. Hoje eu almocei com Wesley, do Palmeiras, porque eu fiz uma colagem com as fotos do Wesley, que tinha um amigo que tinha os cartõezinhos e tal, quando ele estava no Werder Bremen, né? E aí eu achei aquilo tão emocionante conhecer o jogador, né? E ele parecia um bonequinho assim, sabe, todo fortinho, assim, super... E foi tão engraçado mostrar a minha colagem para o jogador, assim, ele meio... Bom, chama 8 Wesleys, porque eu tinha 8 cartõezinhos, aí eles vêm todos correndo, assim, juntinhos, né? Mas foi um universo, né? Muito novo, os jogadores são todos muito novos. Mas você fez um trabalho com a imagem dele, porque tinha um amigo que era agente, então ele tinha aqueles cartõezinhos dos jogadores que ele representava. Eu peguei todos, recortei e depois falei, o que eu fiz com Wesley e tal. Uma colagem bacaninha, assim, que ficou cheia de coisas, né? E aí ele mostrou pro Wesley. Aí o Wesley quis me conhecer, assim. O Wesley daí se interessou pra ver. Olha que legal. Não, pena que o Palmeiras está caindo. Pois é, não, eu pensei nisso, acho que dá maior força, hein? Bom, acho que é isso, Mais então. alguém? Cadê? Obrigada a todo mundo. Bom, queria agradecer a Leda. E lembrá-los, na próxima terça-feira nós teremos um encontro com o Albano Afonso, que virá aqui falar conosco. Muito obrigado a todo mundo.